Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert e bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o filme chamado Madres, Mães de Ninguém. Bom pessoal, Madres, Mães de Ninguém é o quarto e último filme da coletânea do Amazon Prime Video em parceria com a Blumhouse, chamada Welcome to the Blumhouse. Coletânea que começou lá no ano passado com 4 filmes e que acabou agora nesse ano com mais 4 em outubro, o mês do terror. A Blumhouse é conhecida por fazer filmes de terror. E eu já comentei dos outros 3 filmes até então, que no caso foram Bingo Macabro, Negra como a Noite e também o último que eu comentei na última sexta-feira, que foi A Mansão. Sendo assim, vamos falar um pouquinho sobre Madres para saber como que esse filme se saiu. Eu peço para você se inscrever no canal se você não é inscrito ou inscrita. Deixe o like aí para fortalecer o trabalho aqui do Resenha de Minuto. E dê uma olhadinha na descrição, porque lá tem o meu Instagram, onde vocês podem me seguir, bem como os links para os meus livros, que para quem não sabe eu sou escritor. E no caso, o Súnomo é uma fantasia, o Cada Segundo Valioso, um suspense policial. E se você gosta de terror, até por isso está nesse vídeo, eu convido vocês a conhecerem o meu novo conto de terror chamado Contorno da Escuridão, que é super rapidinho, apenas 18 páginas, e o e-book dele está custando apenas R$ 1,99 lá na Amazon. Então quem puder dar essa força, eu agradeço demais. Conhecer, avaliar, ler, enfim, tudo isso é muito legal e muito importante. E se você é assinante do Kindle Unlimited, você consegue ler ele de forma gratuita. Bom, recados dados, sem mais delongas, vamos começar com uma sinopse. Aqui a gente vai acompanhar a história da nossa protagonista, que é a Diana, também do seu esposo, o Beto. No caso, a Diana, ela é descendente de mexicana, ela mora nos Estados Unidos, mas tem descendência, enquanto o Beto, ele é um mexicano que já vive nos Estados Unidos há bastante tempo e dá a se entender que de forma ilegal. Essa história se passa na década de 70, quando os dois estão se mudando para uma região mais rural da Califórnia, pois o Beto conseguiu um emprego lá, numa área mais ali de fazenda, tudo, ele vai trabalhar na lavoura, enquanto ela vai trabalhar no seu livro. E eles ainda, para completar a família, estão esperando um filho. Ocorre que, ao chegar nessa nova casa, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas por alguns motivos. O primeiro, por uma questão de adaptação, a Diana, por mais que ela seja descendente de mexicana, ela nunca soube o espanhol, porque os pais dela eram castigados por falar em espanhol, então eles nunca ensinaram para as filhas. E por causa disso, ali dentro daquela comunidade, para onde eles acabam indo, uma comunidade onde tem muitos latinos, ela não se sente encaixada, mesmo possuindo uma descendência. E como se isso não bastasse, alguns eventos sobrenaturais começam a acontecer dentro de sua casa e tudo isso pode acabar complicando a sua gravidez. Sobre a sinopse, é basicamente isso. Qualquer coisa que eu fale muito mais vai acabar estragando a experiência de vocês e eu não quero que isso ocorra, não quero dar nenhum spoiler. Sendo assim, vamos comentar um pouquinho sobre alguns aspectos dessa obra. No geral, a coletânea aqui do Welcome to the Blumhouse são filmes que eu acredito que a Blumhouse não botava tanta fé de colocar eles no cinema, com medo que eles dessem baixa bilheteria, inclusive devido ao que a gente vem passando nos últimos 2 anos. Mas um ou outro acabou tendo uma qualidade, acabou surpreendendo num quesito aqui, no outro ali. Ou a própria Mansão que eu comentei na sexta-feira foi um filme que me agradou bastante. Outros são filmes que deslizam mais, que têm muito mais defeitos, apesar de um conseguir acertar uma coisinha aqui, outra ali. E no caso do filme de hoje, o Madres, Mães de Ninguém, a gente tem um filme que eu diria que é a cara dessa coletânea. Por quê? Porque é um filme que ele tem intenções muito boas, ele tem digamos assim, argumento, um aspecto principal de roteiro muito interessante, porém na execução, na hora de colocar tudo isso para fora, eu acho que é ele que acabou, não, digamos assim, tendo as melhores opções. Por que eu digo isso? Quando a gente analisa esse filme, aqui a gente tem muito mais um drama com aspectos sobrenaturais, e não um filme de terror como é vendido. Porque o filme ele é muito mais dramático e tem a pitada de sobrenatural dele aqui é muito mais ali em segunda camada. Tanto é que, basicamente, se você tirasse os aspectos sobrenaturais desse filme, não faria diferença nenhuma para a história e para a mensagem principal que ele estava querendo contar. Principalmente porque o filme, ele, digamos assim, nem se aprofunda tanto no que ele quer passar. Ele não consegue desenvolver o seu principal argumento, que inclusive a gente só descobre lá no final do filme. Não dando spoiler nem nada, mas basicamente no final do filme a gente descobre que, digamos assim, a mensagem que o filme queria passar é baseada em fatos reais, em algo que aconteceu
nos Estados Unidos, né, há muito tempo atrás e que vem ocorrendo ainda, que continua acontecendo, é algo relacionado a preconceito, né, a racismo, a xenofobia, a eugenia. Então, ao longo de toda essa obra, esses temas são tratados de forma muito sutil e nem todos são tratados, muitos são até descanteados de certa forma. Então, eu acho que é um filme que ele não aproveita o potencial que ele tinha, porque tentando colocar aspectos sobrenaturais onde não precisava ter, o filme não desenvolve o seu principal argumento. E se no final do filme ele tentou fazer um plot twist, falando, não, olha, para você ficar mais chocado, é sobre isso que a gente está falando, no final das contas só deu uma sensação de que tá, se era sobre isso, porque vocês não desenvolveram melhor essa ideia? Não significa que vocês precisavam entregar tudo de bandeja, mas realmente ter um roteiro mais bem elaborado. Bom, ainda assim, é um filme que ele tem, pelo menos como eu falei, uma ideia central bem interessante, né? Uma ideia crítica com questões sociais, e isso por si só acaba me agradando, por mais que não tenha sido bem desenvolvido. A direção, no geral, aqui é bem coesa, tem aquela cara de filme de baixo orçamento, de filme de televisão até mesmo, mas ainda assim funciona, tem até um take ou outro que acaba sendo um pouco inventivo, ou que consegue brincar um pouquinho, apesar dos jumpscare, no caso do filme, serem, digamos assim, muito previsíveis. E no final das contas, eu acho que Madres, Mães de Ninguém é um filme que poderia ter sido muito melhor do que ele foi se tivesse um roteiro mais bem elaborado, se tivesse conseguido aproveitar melhor a mensagem que ele teria, que ele tem para dizer, porque é uma mensagem muito importante que no final das contas o filme aproveita ela na sua totalidade apenas nos últimos 10 segundos de filme, bem como os elementos sobrenaturais não fazem tanto sentido na obra. Poderiam estar aqui, poderiam ser implementados, até porque dramas sobrenaturais, suspense sobrenaturais, qualquer tipo de coisa assim, né, filmes que possuem um gênero específico e colocam o sobrenatural no meio, para mim não é algo ruim, pelo contrário, eu adoro filmes de terror, então quando o sobrenatural está lá, é algo que eu acho interessante. Mas nesse caso, o filme não conseguiu nem incorporar bem o sobrenatural à história para fazer isso que realmente fazer parte como um todo, e também não descartou. Então ficou algo que parece que não se encaixa muito bem. Pela curiosidade, se você não tiver muita coisa para ver, tiver ali de bobeira, vale a pena dar uma conferida em Madres. Mas dentro da própria coletânea da Blumhouse existem coisas melhores. Inclusive, dentro dos filmes de terror aí disponíveis nos streamings, tem coisa muito melhor, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, deixa o like, comente, compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer no YouTube. Dê uma olhadinha na descrição onde tem minhas redes sociais e o link para os meus livros. E quem puder, conheça e compre um novo conto, beleza? É isso então, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.